nossa aula de hoje, né? Como sempre, com o nosso vídeo institucional, logo após uma explanação sobre o conteúdo, para a gente poder contextualizar, certinho? Então, quando vocês estiverem vendo essa web, o conteúdo de hoje será tratado sobre ergonomia, algo que é muito importante para a gente no nosso dia a dia. Mas vamos ao vídeo. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica, às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né, pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que você está vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem. De usinagem de rack, de bagageiro de carro. Tá? Ah, sim. Rack de bagageiro de carro, onde vai ali em cima. Exatamente. Tá? Então, o robô ele tem uma fresa nele. A gente consegue fazer aqui a usinagem, toda a furação e corte das ponteiras, tá? E aí a importância do tecnólogo como um profissional responsável para desenvolver a solução, como também responsável por adaptar novas peças ao sistema que foi elaborado por outros profissionais. Quer aumentar as suas vendas? Experimente o Bitrix 24, o melhor CRM online. Esse sistema aqui vai ser um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda por resistência, né, solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né, que é enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira
e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né? Tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo. Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo? A formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora, tudo bom? Aqui é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais, temos inversores de frequências, motores, esteiras. Então, a gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então eles já estão aptos a exercer a profissão. Então, por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui do Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é o interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para a aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro
Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores, que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas, que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, e esse aqui, os executores desse cérebro. Exatamente. Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody, que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes, está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e que aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo a motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, um sistema automatizado, ele sempre pode melhorar. Você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil. Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim, ficou fácil de entender por que os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com mais uma profissão do futuro. Até breve, hein? Então, vamos iniciar nossa aula propriamente dita, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém já na sala. Não. Então, vou compartilhar com vocês aqui o nosso tema de hoje, que vai ser ergonomia. Então, senhores, a importância da ergonomia. Primeiro, é preciso que a gente entenda o que significa ergonomia, tá? O termo ergo veio de onde? Veio do grego, né? Adaptação do posto de trabalho ao homem. E nomia é um sufixo que indica estudo, tá? Então, basicamente, ergonomia é o estudo do posto de trabalho ao homem, propriamente dito, não o contrário. E esse desafio nós encontramos todos os dias no ambiente de trabalho, em como organizar, em como deixar o ambiente de trabalho seguro e saudável para o trabalhador. Tá? Sou o professor de vocês, o Elson, tá? Sou técnico, trabalho também com palestras, treinamentos, e sou o tutor de vocês. Vamos entender. Então, basicamente, a definição de ergonomia é um conjunto de regras e procedimentos que estudam a organização do ambiente de trabalho e as interações entre o homem, as máquinas e equipamentos. O posto de trabalho, ele influencia bastante para a gente, né? Quantas vezes você não pegou uma caixa do chão nessa postura aqui, né? Quando o correto seria você agachar com as pernas, tá? Com os joelhos aqui, você agacha, encaixa o peso de forma segura e se ergue, forçando as pernas. Muitas das vezes, qual que é o nosso intuito? Nós pegamos e forçamos a coluna. A coluna, ela não foi feita para levantamento de peso. Ela é estrutural, ela não é muscular, né?
músculos foram feitos para levantamento de peso. Então, muito mais fácil você utilizar os músculos das pernas do que o das costas. Tá? O músculo das costas, basicamente, ele tem uma função de proteger a coluna. Né? É uma proteção àquilo que não foi feito para pegar peso. Muito pelo contrário. Então, a intenção, né, da ergonomia no ambiente de trabalho é promover saúde e produtividade para o ambiente de trabalho. Né? Nessa explanação nossa, a gente vai explorar muito essa questão da importância do ambiente de trabalho, né, para por exemplo, aqui uma oficina mecânica, aonde a gente tem mais levantamento e transporte manual de peso. Vamos pensar juntos aqui. A gente pega um case para estudo, né? E a gente vai minuciosamente detalhando isso aqui. Se você pensar que numa oficina mecânica, nós temos ali levantamento de peças, materiais, ferramentas, não é isso? É um ambiente, então, inóspito que a gente tem. Muitas das vezes, esse ambiente, o trabalhador não está preparado e muito menos tem a instrução que vocês vão ter no mercado para poder estar falando sobre o tema. Né? Então, eu separei um case para a gente pensar aqui com relação a uma mecânica. Por que mecânica? Ali dentro eu tenho levantamento de peças, materiais, ferramentas, né? E acaba que é um ambiente que gera muito transtorno. Um dos principais transtornos que a gente tem com relação à ergonomia numa mecânica, basicamente, são é a chamada hérnia de disco. Um exemplo que eu posso dar para vocês sobre hérnia de disco, né, é a hérnia de disco e pode ser também a hérnia inguinal. Depende muito do tipo de peso que você pega. Por isso, daí, a gente tem a necessidade de quando o trabalhador levanta muito peso, transporta peso, além do limite de tolerância, ele pode ter hérnia na coluna ou na virilha, né, que é chamada de hérnia inguinal. Na altura da virilha para cima um pouquinho. É como se fosse uma bola, né? Uma inflamação que vai se criando ali, um corpo estranho. E isso, se ela vier a furar no trabalhador a hérnia inguinal, ele pode ter uma infecção generalizada ali e ter um problema. Já a hérnia de disco, basicamente, ela é a compressão até que ela venha a estourar das vértebras. Imagina que você tem aqui a vértebra, certo? Aqui você tem uma e aqui você tem outra. No meio dessa vértebra, o que eu tenho? O chamado disco intervertebral. Então, ele tem um amortecimento natural do nosso corpo, que se você pensar que o corpo humano, a estrutura dele óssea, não pode ter esse contato direto, porque senão ela poderia calcificar, né? E poderia também causar muitas dores ao ser humano. Muitas terminações nervosas passam ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema de amortecimento. Ele amortece o impacto. Então, muitas das vezes, quando eu forço para um lado, eu estou forçando esse disco. Quando eu forço para o outro, também estou forçando o disco. Tá? E quando esse disco chega a estourar, né, ele chega a precipitar para fora do conjunto do disco intervertebral, o que acontece? O trabalhador sofre fortes dores, pode perder a capacidade até mesmo de andar, né, de forma temporária ou permanente. Então, basicamente, o nosso trabalho é também eliminar os riscos de doenças ocupacionais. Tá? Doença ocupacional, diferentemente de doença do trabalho. Doença ocupacional, olha só a diferença. É aquela doença que eu vou adquirir na decorrência da atividade por si só, tá? Eu posso ter hérnia de disco pegando peso, mas pegando peso aonde? Numa mecânica, pegando peso no supermercado, pegando peso numa mineradora, né?
Já a doença do trabalho é aquela que é especificamente causada por aquela atividade. Por exemplo, quem trabalha com asbesto, ele pode ter uma doença chamada asbestose, tá? Quem tem, por exemplo, quem trabalha com muita poeira, ele pode desenvolver a silicose, uma doença causada por sílica, que são particulados suspensos no ar, tá? Mas basicamente eu preciso, aquela doença está ligada a esse agente específico, o que é a diferença da doença ocupacional, né? O levantamento e transporte manual de peso pode causar a hernia de disco, assim como qualquer outra inflamação, certo? Também pode evoluir para uma hernia de disco. Então, há essa diferença. Antes de mergulharmos no assunto de ergonomia, gente, vamos entender o ambiente de uma oficina mecânica, né? Que é o cenário que a gente escolheu para poder falar, né? Nesse cenário, os trabalhadores realizam uma série de tarefas, desde manutenção de veículos até reparos. Essas atividades frequentemente envolvem levantamento de pesos, movimentos repetitivos e exposição a riscos. Então, é simples, pessoal, né? Basta que você descreva a atividade a qual o trabalhador está desempenhando. Ele pode ser um trabalhador, que não desempenha o levantamento de peso, ele pode ser um administrativo. Então, é preciso que eu descreva a atividade de uma forma segura, de uma forma bem assertiva, tá? Riscos ergonômicos, tá? Infelizmente, a falta de ergonomia pode resultar em sérios riscos à saúde e segurança. Os trabalhadores estão suscetíveis a lesões músculo-esqueléticas. Olha só, músculo-esqueléticas, fadigas e outros problemas relacionados ao trabalho, que podem levar a afastamentos prolongados e perda de produtividade. O problema da doença ocupacional, da doença do trabalho, é que ela nunca vai acometer o trabalhador de imediato. Ela pode alcançar o trabalhador daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos de atividade. O problema é que ela vai chegar. E quando ela chega, ela pode causar danos severos ao trabalhador. E é da nossa alçada, como técnico em segurança no trabalho, cuidar disso, cuidar do ambiente, cuidar do trabalhador, para que ele não possa vir a contrair uma doença ocupacional, tá? Então, a atividade do trabalhador depende muito de nós também. E quando eu falo do conceito de ergonomia, não é só uma adaptação ao posto de trabalho, mas também uma visão que a gente tem que ter com relação ao conforto, com relação ao bem-estar do trabalhador. Então, eu preciso pensar dessa forma. Eu preciso pensar o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar a vida do colaborador? O que eu posso fazer para que esse trabalhador desempenhe a atividade de forma satisfatória? Não somente como uma máquina, mas como um ser humano que merece ser tratado, tá? Assim como eu gostaria que fosse, certo? Eu trato a pessoa da mesma forma com que eu gostaria que eu fosse tratado. Então é esse o pensamento. A ergonomia não é diferente. Normas e regulamentações. Olha só, né? Para evitar tais riscos, é fundamental cumprir as normas e regulamentações que se aplicam às oficinas mecânicas. Esse é o exemplo nosso hoje, é o case que a gente tem, né? Isso inclui disposições de saúde ocupacional que estabelecem diretrizes para o bem-estar dos funcionários e a apresentação de lesões. Então, eu preciso seguir o que a normativa pede, o que a normativa fala para mim, né? Basicamente, eu tenho que cuidar do trabalhador dentro das normas específicas. E a norma específica que trata sobre ergonomia, você pode até pesquisar e depois dar uma lida sobre ela, né? NR17, ergonomia. Ao pesquisar, você vai encontrar vários anexos, né, que podem auxiliar você no dia a dia, mostrando que o trabalhador, não só de mecânica, mas de outras áreas, também precisam desse tipo de auxílio. Benefícios da ergonomia para o dia a dia, tá?
A implementação de práticas ergonômicas oferece benefícios, né, prejudiciais. Olha só, a implementação das práticas ergonômicas oferece benefícios, né? Esse prejudiciais aqui ficou errado, viu, pessoal? Vamos considerar isso aqui. Deixa eu até retirar isso aqui para vocês, para a gente não ter nenhum tipo de confusão. Tá? Olha só. Benefícios. Voltando aqui. Né? Reduz lesões, alterações e melhorias na produtividade. Além disso, promove um ambiente de trabalho mais saudável e satisfação entre os funcionários. Torna um ambiente mais satisfatório para o trabalhador desempenhar suas atividades. Então, é importante que você pense na produtividade da empresa, é importante. Mas a que custo? A que preço eu vou pagar, né, para que essa produtividade aconteça? Eu posso juntar as duas coisas, eu posso unir, tá, tanto o aspecto de produção, quanto o aspecto de cuidado, o aspecto de conforto para o trabalhador. Se você pensar o seguinte, que um trabalhador num ambiente confortável, num ambiente seguro, ele consegue desempenhar melhor as suas atividades, a gente precisa entender que ele pode unir as duas coisas. Olha só, além disso, né, promove um trabalho mais saudável e satisfatório aos funcionários. Então, eu posso juntar uma coisa à outra. E como é que eu posso identificar, pessoal, se o posto de trabalho está seguro ou não, né, com relação à ergonomia? Simples, a avaliação ergonômica. Hoje, dentro da avaliação ergonômica, que é o laudo de ergonomia, né, eu preciso fazer um laudo ergonômico. Esse laudo ergonômico ele é feito por pessoas capacitadas, tá? Que são ergonomistas, pessoas graduadas com relação à ergonomia, certo? Então, esse profissional ele vai realizar uma avaliação ergonômica, que se faz essencial à atividade, né? Isso envolve uma análise minuciosa de tarefas, equipamentos e ambiente de trabalho. É fundamental utilizar ferramentas e métodos adequados para identificar áreas que precisam ser melhoradas. Então, eu preciso ter um laudo, o qual ele me garante que o trabalhador não está sozinho, que o trabalhador vai ter as suas melhorias implantadas dentro da empresa, certo? E o primeiro passo é identificar as melhorias que eu preciso. Fazer com que o trabalhador enxergue um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, tá? O design de postos de trabalho, isso é primordial também para as atividades que geram esse risco ergonômico, né? É um dos pilares da ergonomia, é o design de postos de trabalho ergonômicos, né? Isso inclui a seleção de ferramentas e equipamentos adequados, de modo a minimizar esforços excessivos, né, e permitir uma postura confortável. Então, o trabalhador ele pode e deve, né, ter o seu posto de trabalho analisado por uma pessoa especializada. Então, isso cabe muito ao trabalhador, ao empregador, né? O trabalhador ele tem a função de auxiliar nesses levantamentos. Então, se cabe ao empregador fazer com que o ambiente seja saudável e seguro, cabe ao empregador também trazer um ambiente, né, um ambiente harmonioso com relação à ergonomia. Porque quando a gente fala de ergonomia, não somente nós falamos sobre físico, mas nós podemos falar também sobre psíquico, né? A parte psíquica também conta muito. Como que o seu trabalhador está? Será que ele está satisfeito na atividade que exerce? Será que ele não tem alguma necessidade que pode ser suprida pela empresa e isso não foi discutido? Eu preciso pensar muito bem nisso. Tá? Como eu falei para vocês, olha só a grande vilã ou o grande vilão que é a hérnia de disco. Né? Aqui
nesse esquema, a gente pode ver um esqueleto humano, né? E aqui eu tenho uma vértebra sobrepondo a outra, né? Bem nesse meio aqui, você pode identificar que aqui passam todas as terminações nervosas. Olha só, esse pontinho amarelo aqui, nada mais é do que as terminações nervosas que saem ramificadas pela minha coluna. Aqui eu tenho um disco intervertebral saudável. Ele tem a função de amortecimento do impacto. Qual o impacto, professor? Quando eu ando, né? Quando eu corro, quando eu pulo, tudo é impactado aqui, ó, nessa região, certo? Então, quando você sente alguma dor de coluna, né, algum ponto assim, quando levanta peso e fica com as costas doendo, pode ser já um início de alguma inflamação nessa região, porque aqui vai acontecendo o desgaste, né? Ela consegue ir desgastando, primeiro pela idade, depois pelo excesso de peso, movimentos inadequados, né? Até que ela ressalta para fora aqui assim, ó. E aqui esse disco está quase estourando. O que é que vai acontecer? Quando ele estourar aqui, ele vai perder a capacidade de absorção de impacto. Esses dois ossos aqui, eles vão se unirem, né? Eles vão começar a tocar um no outro. E a sensação é horrível, porque você perde a cartilagem que faz a proteção. Então, essa terminação nervosa, que vai trazer uma dor muito grande ao trabalhador, né? Ela pode ser um problema. Eu, como experiência, né? Já tive experiência de trabalhar com pessoas nessa área de borracharia, por exemplo. O que que aconteceu? O trabalhador trabalhava 22 horas por dia, em época de pico, período de safra. Ele desenvolveu duas hérnias de disco, uma próxima à outra, né? Ao ponto de chegar a o disco desaparecer, ficar ali osso com osso, começar a calcificar um osso com o outro. Eles começam a se colar, né? Então o trabalhador ele não dormia mais, ele sentia muitas dores. Basicamente, ele tinha que tomar anestésico para conseguir dormir, porque a dor era intensa e contínua, né? Processo cirúrgico. O que que eu faço? Eu substituo essa vértebra aqui e coloco uma prótese que já vem com os dois discos, né? Ela vai ser encaixada nesse ponto aqui para poder fazer o mesmo sistema de amortecimento. O que que pode acontecer? O corpo da pessoa pode rejeitar. A pessoa, na mesa de cirurgia, ela pode perder os movimentos. E isso é um problema, tá? Imagina, o trabalhador perdeu os movimentos das pernas, não anda mais. Por quê? Porque simplesmente a hérnia de disco tomou conta. É um problema, tá? Para a gente evitar que isso aconteça, a forma correta de se levantar um peso, vamos passo a passo, né? Quando o peso está do chão, o que que eu faço? Eu mantenho a coluna ereta, agacho com os joelhos aqui, numa posição a qual eu vou conseguir fazer o contrapeso para levantar, né? Olha só, o corpo vai para trás, a caixa vai para frente para poder dar um impulso. Então, meu centro de gravidade ele se desloca agora do quadril para aqui na região das coxas, tá? Olha só, o centro de gravidade. Ao encaixar o peso, eu mantenho a coluna ereta, olha só, a todo momento, e vou caminhando normalmente, tá? Detalhe, nunca levantar um peso além da sua capacidade, tá? A norma fala hoje em torno de 25 quilos, no máximo. Aí você me pergunta sobre o pedreiro. Ah, mas o pedreiro levanta mais que isso. Levanta, infelizmente, né? Por isso que ele envelhece mais rápido, ele tem problemas de doenças osteomusculares mais rápido do que outras pessoas, né? Então, pessoal, cabe a quem fazer esse trabalho de cuidado,
Cabe a nós. Somos profissionais da área da segurança, certo? Então, cabe a cada um de nós cuidarmos para que o trabalhador não desenvolva esse tipo de doença também, tá? E quando eu falar de ergonomia, nós estamos falando de posto de trabalho, tanto físico quanto psicológico, tanto mental. Tranquilo? Então, basicamente, pessoal, a ideia de hoje é trabalhar um pouquinho dessa visão, né, de ergonomia, NR17. Dê uma estudada na NR17, baixa ela no seu celular, no seu computador, dá uma lida, né? Vamos enriquecer um pouco mais essa nossa atividade através de conhecimentos estratégicos, porque a gente fala muito sobre risco. Mas o que esses riscos podem causar? É isso que eu preciso pensar sempre, a todo momento. O que o risco pode causar ao trabalhador, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, certo? Essa aula vai subir para o AVA de vocês, tranquilo? Basta que vocês busquem esse conhecimento de fácil acesso, gratuito. As NRs estão disponíveis para serem baixadas no site do Ministério do Trabalho. Basta que você entre, faça o acesso e baixe normalmente, para você ir já dando uma estudada sobre o assunto, tá? Então, encerramos por aqui. Uma boa noite a todos, né? No momento em que você estiver vendo nossa aula também, tá? Fique à vontade para poder tirar suas dúvidas no nosso canal oficial, que é o AVA. Basta você postar a mensagem lá que a gente estará disponível, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima aula. Lembrando, pessoal, que quem estiver faltando com alguma atividade, comece a postar, porque a nossa UC já vai estar fechando, né, na próxima aula, será a última aula. A gente vai estar fechando essa matéria, já planejando a próxima atividade. Certinho? Então, conto com todos vocês aí. Um abraço e até mais.